Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri e hoje na companhia do novo Renault Captur 2022. Fui convidado pela Renault para conhecer em primeira mão esse carro que chega com uma série de modificações, uma série de melhorias e uma nova motorização, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quero mostrar um pouquinho o carro aqui numa demonstração estática para contar um pouco dessas novidades e as minhas percepções, e depois a gente vai sair para dar um rolê, para acelerar e para curtir a nova motorização 1.3 turbo, e eu tenho umas coisas bem interessantes para falar com vocês, tá bom? Vem comigo nessa porque eu tenho certeza que hoje o dia vai ser legal. Bora! Muito bem, esse daqui é o novo Captur 2022 e batendo o olho no carro ele já tem uma das coisas que eu falo e considero mais importantes para um carro feito no Brasil, para o público brasileiro, que é o seguinte: ele tem cara de novo. Né? Uma cara moderna, uma cara bem bonita, por sinal. Eu curti o visual, essa frente um pouco mais baixa, esse farol full LED que se estende aqui para a região do paralama, deu um visual no carro bem bonito. Curti o visual. Tem algumas coisas, quando a gente fala de um SUV e um carro desse porte, né, que tem como principal concorrente, aí vamos colocar o Volkswagen T-Cross, nesse mercado que é tão acirrado, ele tem um capô um pouco baixo, né? Isso perde um pouco de volume no carro, principalmente naquela coisa da frente imponente. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena vocês repararem nos SUVs, quando eles querem ganhar em proporção, porque eu falo que carro no Brasil, muito mais do que ser, ele tem que parecer ser, né? Então ele tem que ganhar um porte. Isso é uma coisa que no visual ele perde um pouquinho desse volume, mas não é coisa que me desagrada. Eu só acho que é uma coisa que às vezes, se é um carro que tem um capô um pouquinho mais reto, ele ganha um pouquinho mais de massa e ganha um pouquinho mais de corpo, deixa a frente do carro um pouquinho mais parruda, que isso é muito do que as pessoas buscam. Quando a gente olha aqui, ele tem um entre-eixos bem grande, né? Se a gente for olhar o eixo traseiro, ele é posicionado bem na parte de trás do carro, um pouquinho diferente da proporção da dianteira, mas é bonito nessa cor de lançamento também, que é super bonita, com o teto preto. Tem aquela coisa que eu falo, começou um pouco no Range Rover Evoque, que é essa coisa do linha de teto que cai, linha de cintura que sobe, né, que dá esse ar de modernidade, né, vidros maiores na dianteira, vidros menores posicionados na traseira, mas o carro em si é bem bonito. Quando a gente olha a traseira, ele está também bem bonito. Uma das coisas que eu acho assim, que eu acho interessante, é que o carro mudou, o carro está mais moderno, mas o carro continua com a cara do Captur. Isso eu acho bom, porque não perde identidade visual. É uma coisa que eu comento que tem algumas marcas, e talvez a primeira que me venha na cabeça é a Fiat, que ela é um pouco desprendida dessa coisa da identidade visual, daquela herança, daquela coisa da evolução do design, né, que a gente vê muito nos carros alemães. Mas aqui é um carro interessante porque, pelo menos para mim, se a gente cobre o símbolo da Renault, eu consigo bater o olho e falar que esse carro é um Captur. Isso eu acho muito legal. Quando olha aqui na frente, ele tem sistema de câmera frontal, tem também câmera posicionada aqui embaixo do retrovisor. Eu acho o seguinte, eu acho que são coisas que a gente usa pouco na prática, no dia a dia, mas que são coisas que na hora de vender o carro ajudam a trazer essa percepção de valor para o cliente. Tem o sistema de travamento e o sistema de destravamento das portas, que ainda é feito, né, com o uso do botão e não com a presença da mão. Isso é uma coisa que demonstra um sistema, vamos dizer, de certa forma antigo. Funciona, resolve, né? Ele tem o rebatimento dos espelhos aqui, estão vendo? Mas é uma coisa que demonstra que é um sistema, vamos dizer, mais simples, vamos dizer, ou mais antiquado do que a gente encontra no mercado. Tem outra coisa que é bobeira, mas é o seguinte: você olha, eu já mostrei em alguns carros alemães que quando você destrava o espelho, ele não fica indo e voltando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ele fecha quando trava, mas quando eu destravo o carro, ele não abre. Ele vai abrir quando eu ligo o carro, para justamente não ficar nesse abre e fecha toda hora. Olha lá o espelho. Mas é uma coisa super prática que ajuda no dia a dia, né? Ele tem esse vidro posicionado aqui na frente, o retrovisor ele é montado não nessa região, mas sim nessa base. Deixa o carro bonito e eu acho que para efeitos de aerodinâmica funciona bem. Antes de mostrar o interior, deixa eu mostrar um pouquinho o cofre do motor, porque aqui com certeza é onde está a grande novidade e o grande diferencial desse carro. Motor 1.3 turbo com 170 cavalos, uma nova geração de motor chamada TCE, uma motorização que equipa obviamente os carros da Renault, mas carros da Mercedes também. Então é um motor super moderno, de injeção direta, tem algumas coisas que são extremamente interessantes. Esses motores modernos basicamente eles buscam uma maior eficiência energética, um menor consumo de combustível, menor emissões, e aqui não é diferente. Talvez o grande diferencial esteja aqui na região do cabeçote,
eles chamam de trapezoidal, tem até um outro nome, mas é interessante porque é um cabeçote que a tampa dele ele tem duas montagens laterais, ele não é só a montagem em cima e os comandos montados em cima, uma coisa um pouco diferente, maluca. Ele tem uma passagem de água também aqui na região para diminuir a temperatura do ar da admissão. Tem uma série de evoluções, eu achei super interessante. Aqui a gente bate o olho, tem a bomba de injeção direta de combustível, uma bomba de combustível que trabalha até com 250 bar de pressão, só para dar uma referência, uma linha normal, né, de um sistema de injeção indireta, trabalha em torno de 2,5, né, sem pressão de turbo, então uma pressão base assim, então dá para ver que o sistema de injeção direta, como ele injeta, estão vendo os injetores aqui, ele injeta dentro da câmara de combustível, ele trabalha com uma pressão super alta também, buscando aí uma melhor eficiência energética. O turbo compressor da Garrett está montado aqui atrás, ele tem até essa parte de pressurização de silicone, é interessante, aqui tem um tratamento, podia ter um acabamento mais bonitinho, eu acho que essa malha vai desfiando com o tempo, mas ajuda de fato a proteger, mas obviamente que o grande barato desse motor não é olhando ele aqui dentro do cofre, e sim a hora que a gente for acelerar. Casado com essa motorização, tem uma transmissão CVT chamada Xtronic Renault, que ela simula até 8 velocidades. Quero comentar também sobre essa parte da transmissão para vocês a hora que a gente sair para andar com o carro. Estou vendo que ali tem um radiador de óleo, parece ser da transmissão, que é um radiador, ele é refrigerado a água, né? Interessante, estou batendo o olho e vendo alguns detalhezinhos. Mas vamos aqui para a parte de dentro, que eu quero comentar sobre uns outros itens com vocês. Antes de mostrar aqui a parte da frente, deixa eu mostrar o espaço interno na região traseira. Ele tem um tom de couro bem bonito, é um tom de marrom que a gente já encontra aí em alguns carros. Dá para ver aqui o cinto, olha, preso com um imantado, interessante, que é o cinto para essa região central, o cinto 3 pontos, você trava aqui e depois a outra peça trava ali do lado. Duas tomadas USB, algo que a gente vê bastante hoje em dia nos carros, não tem saída de ventilação aqui na região traseira. É interessante que o Captur ele reúne algumas coisas de carros bem modernos, né, como o sistema de câmeras que a gente comentou, mas algumas coisas bem simples, né, da parte de construção, de acabamento, né, lembra até um pouco porta de sandeiro, talvez, né, tem uma peça aqui com tratamento que dá uma impressão de metalizado, mas parece uma peça plástica, bonita. Até um puxador, mas algumas coisas bem simples na parte de borrachas. Estão vendo que as borrachas ficam um pouquinho onduladas, até o próprio carpete, a apresentação dele, a textura parece um pouco, assim como esse zíper exposto aqui nesse fechamento do banco. Umas coisas que particularmente eu não curto tanto. Estão vendo esses degraus que formam aqui no revestimento em couro, nessa capa? Umas coisas que poderiam, eu acho, ter um cuidado um pouquinho mais especial, vamos dizer assim. E porta-malas. Aqui tem uma coisa legal no porta-malas, sistema de câmera traseira. Estão vendo um porta-malas bem bom. Uma capacidade de porta-malas boa. Curti o volume do porta-malas porque ele é alto e ele é profundo. Então nitidamente cabe bastante coisa. A simplicidade que eu comentei com vocês, ó. Estão vendo? Aqui dá pra ver um pouco nesses detalhezinhos, mas é bem bonito, bem profundo, dá uma sensação de ser bem espaçoso e bem prático no dia a dia. Estou eu puxando aqui os fechamentos para tentar ver o que tem de especial. Aqui na traseira do Captur, ó, TCE, que identifica a nova motorização. Para o público brasileiro eu ainda acho que a nomenclatura turbo funciona muito bem, ou como algumas marcas estão fazendo, e é um negócio que eu já comentei que eu não curto, que é da nomenclatura dos carros de acordo com o torque do motor. Inclusive, esse carro produz 27 kg de torque, é um torque maior aí que as motorizações 1.4 turbo, por exemplo, da Volkswagen. Mas falando de cabine, algumas coisas interessantes. Primeira coisa, quando bate o olho é uma cabine super bonita. Eu acho que o volante com esses detalhes que lembram aí um alumínio escovado, né? Parecem ser também peças plásticas, mas pela temperatura delas, de toque, diferente daqui, que parece ser mais metalizado. Aqui dá uma impressão super bonita, eu gosto da apresentação da cabine, os bancos, né, com a costura em branco, eles mesclam 2 tons de marrom, tem a inscrição do airbag aqui, eu acho que são bonitos,
tá? Quando a gente olha a lateral de porta, tem também uma coisa de um couro perfurado, que ajuda a trazer um pouco de requinte para o carro, numa lateral com um plasticão bem durão. Tem uma montagem que eu acho que seria mais bonito se uma peça dessa, por exemplo, fosse embutida. Tá vendo? Ela acumula menos sujeira aqui, ó, nesses cantos, ó, que o dedo não chega, tá vendo? Eu acho que ficaria uma peça mais bonita e mais harmônica. Ela parece um pouco colocada. Eu acho que quando as peças são embutidas e no mesmo nível, elas trazem uma certa sofisticação. Tem o chamado Black Piano aqui, né, esse preto brilhante, que também ajuda a trazer um pouco de requinte para a carroceria. O sistema de som da Bose, então tem identificação aqui, Bose também é outra coisa que eu acho que ajuda a trazer essa percepção de valor para esse carro. E aí quando vem para a cabine propriamente dito, os detalhes em alumínio eles ajudam a trazer esse destaque. Estão vendo essa parte circular aqui do painel, como ela fica mais puxada, assim, parece um olhinho de gato, assim, né? Que ele fica. Eu acho que é bem legal, um volante multifunção com funções simples, né? Piloto automático e limitador de velocidade, aqui para controlar o sistema de comando de voz e o displayzinho que tem ali no meio da tela. Displayzinho eu falo porque de fato é pequeno. Aqui tem alguns botões, são posicionados de uma maneira bonita, eu só acho um pouquinho distantes da mão. Então quando eu estou sentado, ó, por exemplo, meu dedo não chega, eu tenho que inclinar meu corpo. Eu acho que se ele tivesse sido posicionado um pouquinho para cima, eu acho que ficaria até mais legal. Assim como essa parte poderia talvez ter ficado embutida e o painel um pouquinho menos distante. Eu gostaria do painel um pouquinho mais perto. Uma coisa que eu já tinha comentado, por exemplo, no Fiat Toro, que eu acho aquele painel antigo muito distante. É bobeira, mas são coisas que no dia a dia ajudam a deixar o carro mais agradável. Às vezes eu mostro coisas pequenas, porque eu acho que são a composição dessas coisas pequenas que ajudam a trazer uma boa experiência para o carro. A mesma coisa se reflete na posição de dirigir. Ele é uma posição nitidamente alto, eu acho que vai agradar a maioria dos consumidores, mas pensando que esse carro tem um motor de 170 cavalos, que a Renault fala em atrair um público mais entusiasta, uma das coisas que entusiasta mais gosta, e eu falo como sendo um deles, é posição de dirigir. Uma posição de dirigir mais alta, ela me deixa mais desconectado do carro. Eu prefiro sempre uma posição um pouquinho mais baixa, que eu consiga sentir um pouco melhor o carro. E esse carro é bem alto, e mesmo com a regulagem de altura, eu não consigo chegar numa posição que eu considero ideal aí para a direção. Mas ele tem um sistema de ar-condicionado que eu sinto falta de um leitor digital, mas ele funciona um automático, botão de start-stop, então se eu piso no freio, ó, aperto aqui, ele aciona o carro. Estão vendo lá o painel? Então o painel ele tem esse contagiro do lado esquerdo, o marcador de combustível do lado direito e aí o indicador de velocidade ali. Estão vendo? E ali onde eu falo que é o displayzinho, ele tem aqui em cima informações de computador de bordo, aquelas informações básicas que a gente encontra desse motor que é Turbo Flex, inclusive. Outra coisa, esse carro tem monitor de ponto cego no espelho, que é uma coisa fantástica, que eu adoro, que eu sinto falta em muitos carros, e nesse carro tem aqui de série nessa versão. A alavanca aqui da transmissão com as posições tradicionais e com o acionamento seletor de marcha aqui, com mais para trás e redução para frente, um jeito bem esportivo de direção, então eu troco marcha aqui, ó, e reduzo para frente, isso como nos carros que a gente vê aí na pista. Alguns carros que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês são assim. Porta-copos aqui na região central, não consegui fazer o nosso teste para ver se porta-copo que cabe copo, aparentemente porta-copo que cabe aí lata, falta uma borrachinha às vezes para dar aquele apoio e evitar aquela movimentação. Tem um outro porta-objetos aqui que é legal. Olha o que eu falo para vocês, e eu vou tentar posicionar a câmera mais perto para vocês entenderem. Estão vendo que são uns cantos, ó, que às vezes se ele tem um acabamento único, ele não forma sujeira, como está aqui. Conseguem ver que é uma sujeira que o dedo não chega. Estão vendo que teria que passar um pincel para tirar, ó, e aí ele começa a acumular sujeira e deixa o interior do carro meio feio, entendeu? Então é bobeirinha, mas são coisas que funcionam aí no dia a dia. Aqui tem um revestimento que ficou bonito. Essa peça eu acho bem bonita, bem resolvida. Estou tentando lembrar qual carro que eu vi algo semelhante como isso, mas eu acho bem legal. Tem a tela central, funciona direitinho, não é uma resolução bala
como um Volkswagen CarPlay, por exemplo, ou alguma outra dessas bem modernas que a gente encontra, mas tem as funções principais. Eu acho que para apresentar isso para o cliente, para vender o carro, é algo que funciona, que está aí, e é como a gente espera de um carro como esse, posicionado aí nesse patamar hoje do mercado brasileiro. Mas vamos fazer o seguinte, bora dar um rolê, porque quando coloco em movimento, eu tenho ainda mais coisa para falar para vocês. Bora! Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de Renault Captur 2022. Deixa eu já comentar um primeiro ponto, que eu passei na lombada, e tem uma coisa que é interessante em carro que é desenvolvido e calibrado para o Brasil. Você vê que a suspensão tem um curso bom, suspensão quietinha, assim, para andar, para pegar ondulação e tal. Ela é um pouco mole demais, eu sinto, eu acho que carga de mola quando a gente coloca o carro em situação de curva, mas de uma maneira geral é um carro bem quieto, assim, de andar, e eu acho que isso é algo muito bom e que agrada o público em geral, com razão. Por mais que as nossas vias sejam conhecidamente esburacadas, tal, a gente não quer ficar andando com um carro duro, com aquele carro que eu chamo de inconveniente. Um outro ponto que eu noto quando coloco o carro em movimento, a direção elétrica agora bem leve, ela é bem direta, a relação dela, quando eu falo direta, é o pouco que eu mexo, ela mexe bem o carro. Acho até um pouco direta demais. Eu não sei se eles fizeram isso na calibração do carro para tentar deixar o carro com uma postura um pouco mais ágil, mas é uma coisa que a mim incomoda um pouquinho, tá? Quando a gente coloca o carro, principalmente em situação de curva, mais rápido. E é legal que a gente está pegando agora um começo de trecho aqui na região de São Roque, bem urbano, que eu acho que é uma situação que muitos donos desse carro vão utilizar, que é justamente no dia a dia, nessa parte de locomoção, esse uso diário, e o carro é agradável, assim, dá para sentir que tem um motor com bem mais potência e com bem menos ruído do que a geração anterior, tá? Ela tem uma rampa um pouquinho agressiva, assim, quando, dependendo da marcha que você sai, e eu falo marcha porque ele simula, essa transmissão simula 8 velocidades, dependendo da marcha que você sai, ela sai com uma rampa um pouquinho agressiva, assim, para o meu gosto. Eu acho que poderia ser algo um pouco mais progressivo, mas tudo depende também do quanto de carga no acelerador você está dando. Eu acho que é uma questão meio que de acostumar a dar pouquinha carga, que o carro ele já vai dar aquela rampa de torque gostosa, que eu acho que é o principal diferencial dessas motorizações turbo. Parte de consumo até agora girou aí em torno de 8 km por litro no álcool nesse trecho urbano. É um carro grande, é um carro mais pesado, não é nenhum número impressionante de consumo, mas eu acho que o principal é o prazer de dirigir. Essa coisa de encostar o pé, você vê que o carro tem força. Mas eu já me peguei várias vezes, sabe, quando dá aquela pegada na mecânica turbo, e eu dou uma aliviada de pé porque eu não quero que ele se desloque, vamos dizer, de uma maneira tão rápida. Não que ele seja um carro extremamente rápido, é um carro muito mais ágil do que a geração anterior, mas é um carro aí com 0 a 100 na casa de 9 segundos. Então, tipo, é ok, é uma coisa que a gente espera, vamos dizer, de um veículo desse porte, com uma motorização de 170 cavalos. Aqui eu estou passando numa rua bem esburacada, uma suspensão muito gostosa. Então, assim, muitas das coisas que eu falo, como posição de dirigir, às vezes essa parte dessa calibração, da forma como o carro entrega potência e torque e tal, tudo isso é uma coisa baseado no meu gosto. Mas eu acho que tem muita gente que vai ter esse carro que tem um gosto diferente, que é justamente o pessoal que gosta de dirigir mais alto, que gosta de ter essa sensação de força, porque quando você acelera assim, o carro ele fica parecendo bem mais forte do que de fato é, mas o carro tem um desempenho muito bom, Tipo, ele ganha velocidade rápido. Por ter o CVT, ele acaba fazendo essas trocas e mantém o carro trabalhando numa faixa que eu considero já fora um pouquinho da faixa de eficiência do motor, que é entre 5 e 6 mil, normalmente é onde esses motores começam a morrer. Então, assim, eu acho que no dia a dia é um carro que agrada, porque é um carro que é fácil de guiar, é um carro quieto, é um carro que tem bastante força, tem um desempenho muito bom, muito atual. É meio que sentar, olhar, ver se o santo bate, porque como máquina e como carro e como dia a dia é um carro muito agradável. Para ser um carro de entusiasta, eu acho que ainda falta um pouquinho de tempero, uma posição de dirigir, vou simular isso daqui,
mais ou menos de posição de dirigir, eu acho que seria mais agradável, mas pensando que os entusiastas fazem parte de uma minoria, com certeza esse carro vai agradar o público que já agradava e com certeza um novo público que está em busca de um SUV, de um carro mais alto, de um carro com uma suposta versatilidade a mais. Quer sair para o campo, ele passa essa robustez no dia a dia, é um carro grande, um carro pronto, vamos dizer, para encarar aí os buracos, o trânsito, as viagens, enfim, um carro que acaba de certa forma sendo bom para tudo, e eu acho que é muito do que as pessoas buscam aí nos utilitários esportivos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal e a gente se vê numa próxima muito em breve. Grande abraço a todos, valeu, tchau!